Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Se você já conhece o nosso trabalho, é inscrito há muito tempo, dê um like neste vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E se não for inscrito ainda no canal, se não conhecer o trabalho, assista ao vídeo e se achar que eu mereço, dê um like. Tá? Eu vou pedir o perdão a vocês. Estou em frente praticamente a uma rodovia, então inevitavelmente nós vamos ter barulho. E nessa quarentena eu tenho procurado gravar menos vídeos justamente por isso, porque as condições não são as melhores. Eu estou aqui no quintal da casa dos meus sogros e, ao contrário de outros youtubers, no meu caso essa quarentena é ruim, porque aqui no sul de Minas eu tenho menos condições estruturais para gravar o vídeo. De qualquer forma, não posso deixar vocês sem conteúdo novo no canal. E, claro, existem outras situações também que depõem contra a gravação do vídeo. Como vocês viram, eu fiz uma introdução simples, Eu quero ver se daqui para frente eu faço essa introdução, que já é a marca do canal, mas de maneira reduzida. Eu gostaria que vocês comentassem sobre essa nova postura acerca da introdução do vídeo, tá? O que acontece, gente? Eu estou olhando aqui, estou com o meu roteiro aqui, tem alguns assuntos para colocar com vocês. E, claro, o que está em voga, que é o clima de insegurança política que estamos observando no governo Bolsonaro. E uma coisa é certa, nesse processo político que estamos experimentando, ou Bolsonaro renuncia ou ele dá um golpe, porque não tem outro caminho. Pelo viés democrático, eu não vejo sustentação para manter o grupo dele no poder. Então ele vai renunciar e aí assume o Mourão, ou ele vai tentar dar um golpe, ainda que parcial, e eu vou explicar aqui como que esse golpe pode ser dado em caráter parcial. De qualquer forma, tá? Eu gostaria de adiantar para vocês que eu tenho um projeto que no decorrer da quarentena vai ficar difícil de eu fazer, a não ser que em alguma oportunidade eu fique sozinho dentro da casa, que é muito difícil por motivos óbvios. Mas eu tenho um projeto que eu já estava para colocar à frente, que era de fazer uma análise crítica do governo Bolsonaro nas mais variadas áreas, nas pastas de governo. Então, um vídeo falando sobre a educação, um sobre a saúde, outro sobre a cultura, sobre justiça, sobre emprego, sobre desenvolvimento econômico, etc. E agora essa quarentena acabou abreviando um pouco esse meu projeto, mas eu gostaria de fazer esse vídeo mais à frente, esse conjunto de vídeos, melhor dizendo, onde em cada vídeo eu vou apontar 5 pontos que provam que o governo Bolsonaro é uma fraude e um desastre. Tá? Então, o primeiro vídeo seria sobre educação, onde em 5 pontos eu vou provar que a gestão do ministro Abraham Van Traub é uma desgraça. E aí eu faria depois da saúde com Mandetta e outras áreas como justiça, desenvolvimento econômico, emprego, justiça, cultura e etc. Tá? Então esse projeto ele está adormecido, mas a qualquer momento, numa situação melhor, eu coloco ele novamente como prioridade. Outro ponto também importante, tá? Por que eu vou fazer poucos vídeos? Já falei aqui no início do vídeo, Eu não tenho condições estruturais para fazer, diferentemente de outros youtubers que têm estúdio e tal, e que esse período de quarentena ele é fértil para a produção de vídeos. Meu caso é o contrário, depois contra mim. Porque mesmo viajando, trabalhando tanto em Volta Redonda, que é onde eu moro, quanto em Pouso Alegre, no sul de Minas, cidade que fica 4 horas de Volta Redonda, e que eu trabalho na prefeitura de lá, como professor também, nessa correria eu ainda consigo tirar aí 2, 3 horas por semana para estar gravando de 3 a 4 vídeos. E agora fica difícil, se eu gravar um vídeo por semana é muito, porque, repito, na casa dos meus sogros, fica difícil eu me organizar. Mas eu estou aproveitando esse momento que eu estou sozinho aqui no quintal, mesmo a acústica não ajudando, eu estou adiantando os assuntos para vocês, tá? O próximo ponto que eu gostaria de colocar, as mídias já têm apresentado aí, no geral, é que Bolsonaro está mentindo acerca da sua contaminação com o Covid-19. Na verdade, Bolsonaro contraiu o novo coronavírus, todo o mainstream político de Brasília sabe disso,
mas não tem como provar concretamente. Mas Bolsonaro, sim, ele positivou no exame, está com Covid, só que está sendo, né, diretamente monitorado pela equipe médica do governo. Mas por que ele está fazendo isso? Porque se ele diz que tem o coronavírus, ele acaba se fragilizando, né? E, por consequência, fragilizando o seu governo. Então ele precisa passar um estereótipo de homem forte, de timoneiro da nação, para que seu gado possa o seguir sem medo. Então ele precisa passar a imagem de um homem forte, naquela arrogância que já lhe é peculiar. Então, se ele deixa bem claro que está doente, isso pode depor contra a força do governo dele, né? E ele também não vai poder corroborar todas as besteiras que ele vem falando em pronunciamentos oficiais. Veja, o último pronunciamento foi um desastre. Ele praticamente ameaça os governadores de estado, demonstrando uma insegurança política e uma inabilidade no trato da coisa pública impressionantes. De qualquer forma, Bolsonaro está sim doente. E não adianta vir aqui dizer que não, porque o mainstream político de Brasília sabe e ele está sendo blindado para não respingar negativamente no governo dele. Outro ponto importante, Bolsonaro, principalmente no último pronunciamento oficial, demonstra uma fraqueza política e praticamente nós estamos vivendo aí um governo, né, em que os governadores estão dirigindo o Brasil. Os governadores estão chamando para si suas responsabilidades acerca das suas populações no combate contra o coronavírus e na organização dos seus estados. E os governadores merecem palmas, independentemente dos posicionamentos ideológicos, das críticas que eu tenho, por exemplo, contra o Dória, contra o Witzel, contra o Zema. Eu tenho críticas pontuais em relação a eles, mas eles estão certos, porque eles têm responsabilidade, coisa que falta ao mandatário da nação, a esse irresponsável e inapetente presidente, certo? E aí, claro, se sentindo enfraquecido e sabendo que o governo dele está sob um frio, Bolsonaro planeja uma nova estratégia para ou tentar se manter no poder, ainda que seja através de um superficial golpe, e esse golpe seria dado processualmente, não seria numa canetada só, seriam pequenas canetadas, né, passando a atmosfera de que ainda vivemos numa democracia, como de fato hoje nós já não vivemos numa democracia autêntica. Mas ele vai tentar, com uma série de medidas pontuais, aos poucos ir desconstruindo a estrutura democrática do Estado, né? E para isso, como se fossem atos institucionais, só que com uma nomenclatura diferente. Então preparem o lombo, porque ele está desconstruindo a estrutura democrática do Estado. Podem acreditar nisso. Você pode dizer que eu sou maluco, você está querendo desestabilizar a credibilidade do governo Bolsonaro, porque você não gosta dele. Realmente é fato, eu detesto o Bolsonaro, eu odeio ele. É o mais inapetente presidente da história do nosso país, mas nesse caso aqui eu estou tentando ter a maior isenção possível, até porque nós estamos sendo governados por ele e nós temos que ter um mínimo de lisura nas informações. Mas Bolsonaro sim, tem duas estratégias, porque quem governa de fato não é ele, é uma estrutura de poder, né? É uma conjunção civil-militar. De um lado você tem um grupo civil ligado ao liberalismo, né? Uma centro-direita liberal que quer aprovar medidas que diminuem o papel do Estado na economia dentro do Congresso, e por outro lado você tem todo um viés valorativo e moral que é sustentado pela estrutura militar do governo, né? Pela inteligência do governo liderada pelo general Heleno, tá? Então essa estrutura que faz uma conjunção de interesses com os liberais, por outro lado, que são gestores do governo. Essa ligação visa colocar uma agenda liberal conservadora no nosso país. E essa agenda ela vem desse casamento simbólico entre liberais e militares. De qualquer forma, o governo Bolsonaro ele passa pelo próprio Bolsonaro
E existe algo muito maior do que o próprio Bolsonaro, né? Tanto que se o Bolsonaro cai, Mourão assume e a agenda continua de pé. A agenda liberal, que está desconstruindo o poder de intervenção do Estado na economia, que está revogando a tutela jurídica em relação à classe trabalhadora e que, acima de tudo, está promovendo um grupo de ações que consolidam o liberalismo no Brasil. Melhor dizendo, uma nomenclatura mais atual, o neoliberalismo. Então, Bolsonaro caindo e Mourão assumindo não muda em nada. A única coisa que vai mudar é seriedade. Eu acho que até pode ser pior por um lado, por um aspecto, se você analisar criticamente. Porque com o Mourão, esse tom de seriedade vai fazer com que a agenda seja mais celeremente aprovada no Congresso. Vai existir maior celeridade e competência nas ações do governo, porque o Bolsonaro tem aquele lado circense dele, né, de querer jogar para a plateia, dentro da sua vaidade que é peculiar. Então ele acaba atrapalhando a própria agenda do governo dele. E com o Mourão não, é pragmático, é sério, vai direto ao ponto. Então, por trás do Mourão, como agora estão atrás do Bolsonaro e que já estão querendo passar o tapete nele, por trás do Mourão tem toda uma agenda liberal de desconstrução do Estado forte e de precarização da tutela jurídica em relação à classe trabalhadora. Uma tutela jurídica que acaba promovendo também uma tutela social. Isso tudo está sendo desconstruído para promover o liberalismo no Brasil. E essa agenda que chegou ao poder, seja Bolsonaro, seja Mourão ou qualquer outro indivíduo da centro-direita liberal, ela vai continuar em vigor, infelizmente. Tá certo? Peço mais uma vez perdão pela acústica horrorosa que nós temos aqui, mas ou eu faço aqui ou não faço em lugar nenhum. Ok, gente? Então, ele prepara ou uma renúncia, porque por um lado ele já não aguenta mais, né, toda essa atmosfera de perseguição da mídia que ele próprio provoca, né? E nessa briga com os governadores, né, para ver quem tem mais poder, ele está perdendo de lavada. Ele não consegue se consolidar, ele não consegue se fortalecer, só se enfraquecer, porque os governadores têm, né, os seus currais eleitorais, os governadores têm os seus capitais políticos fortes, tá certo? E não é fácil enfrentá-los, então o Bolsonaro está perdendo essa disputa e para até mesmo preservar o capital político dele, talvez seja interessante ele sair de cena por um tempo. Claro que isso representaria demais perder o cargo de presidente da República, isso representa muito, mas existe toda uma agenda por trás disso, existe um grupo de pessoas que alimentam essa agenda, que é a elite dirigente brasileira, e ela, seja Bolsonaro, seja Mourão, seja Rodrigo Maia, Dória, seja quem for, essa agenda tem que ser posta à frente para desconstruir o intervencionismo estatal que protege os marginalizados sociais e que, através de uma tutela jurídica, promove a igualdade social. É preciso desconstruir isso, né? É preciso desconstruir uma agenda que até então estava em vigor, que não era perfeita, que não era eficiente, como deveria ser, que é a agenda que a esquerda implementou, mas quer ou quer não, atenuava os problemas sociais, quer ou quer não, inseria a classe trabalhadora e os marginalizados sociais em geral dentro do aparelho de governo. Só que, infelizmente, essa agenda liberal que está em vigor está desconstruindo essa rede de tutela social e jurídica. E isso interessa aos liberais do país. Então, seja Bolsonaro, Mourão ou qualquer outro elemento da centro-direita liberal, essa agenda vai ser posta à frente. Só um governo autenticamente progressista, seja de esquerda ou de centro-esquerda, vai tentar reativar a rede de tutela social e jurídica que estava sendo implementada no Brasil desde 2003. Né? Então, é só um governo autenticamente de esquerda, né, ou progressista, para conseguir fazer com que a classe trabalhadora volte a ser protagonista dentro da estrutura do governo. De qualquer forma, a ideia é ou ele renunciar, porque ele se continuar colocando os pés pelas mãos, os próprios governadores vão tentar criar toda uma estrutura junto ao Congresso Nacional para derrubar Bolsonaro, e isso está muito próximo. Tá? O burburinho que vem de Brasília é que ele não passa de julho. Se for pelo viés democrático, ele vai ser derrubado.
né? Já existem 39 pedidos de impeachment contra ele, e tudo isso capitaneado por Rodrigo Maia, que é o boneco de ventríloco da centro-direita liberal no Congresso, e que está trabalhando em paralelo para derrubar Bolsonaro. E Bolsonaro ainda contribui com seu espetáculo circense e de péssimo gosto nas ações como essa, né, que foi talvez a ação mais deletéria, o seu último pronunciamento oficial para a nação. Por outro lado, o general Heleno tenta também articular aquele mesmo que construiu o dossiê contra Moro, o dossiê contra Dória e o dossiê contra Witzel, e que nessa estratégia conseguiu alimentar o poder do Bolsonaro contra esses atores políticos. Ele mesmo está tentando criar uma situação perante o Exército para ver se vale a pena manter Bolsonaro ou se é melhor renunciar e colocar Mourão no lugar para dar um tom de seriedade na agenda que precisa ser implementada e consolidada. Porque com Bolsonaro, muito dessa agenda acaba sendo enfraquecida. Veja a dificuldade que foi aprovar a reforma da Previdência. Se fosse um indivíduo como Mourão ou Rodrigo Maia no poder, essa reforma já teria sido aprovada há muito tempo. Não só ela, mas o conjunto de reformas liberais que querem consolidar o neoliberalismo no Brasil, como a reforma tributária, reforma política, reforma trabalhista, que foi feita parcialmente, reforma administrativa, reforma educacional, certo? Todo esse conjunto de reformas que servem para consolidar o liberalismo no Brasil. Infelizmente, é isso que vão tentar fazer, tá certo? Um outro ponto importante, tá? Então, o general Heleno está tentando articular para ver se vale a pena Bolsonaro renuncie ou que ele tente dar um golpe através de canetas parciais. Ou seja, um ato institucional aqui, outro acolá, um mais à frente, até que no final do ano, Bolsonaro estaria com amplos poderes para fazer uma ditadura branca no país, né? Ou uma democracia pseudo, né? Uma pseudo-democracia. Mas isso nós vamos ver mais para frente. O certo é que ou Bolsonaro cai até o meio do ano, pelo viés democrático, ou ele dá um golpe, né? E esse golpe será uma medida até maio, junho, uma primeira medida para tentar diminuir o poder dos governadores contra ele. Agora, o modus operandi, assim que eu tiver mais informações, eu passo. Outra coisa que é muito séria, tá? Antes de eu falar dessa coisa que é muito séria, vale lembrar que não se deve depreciar o general Heleno, que já fez parte do SNI na ditadura militar, o Serviço Nacional de Informações, né, a segurança institucional, e que ele é o líder do Gabinete de Segurança Institucional hoje, mas ele participou do SNI no passado, no período da ditadura civil-militar. Então é bom a gente abrir o olho para esse cara, que é a grande inteligência do governo Bolsonaro. Tá? Outra coisa que é muito séria, tá? Estão maquiando os casos de coronavírus no nosso país. Como que eles estão maquiando, gente? Estão maquiando com o objetivo de não respingar negativamente no governo Bolsonaro, para não enfraquecê-lo ainda mais enquanto dirigente da nação. E como é que eles estão maquiando isso? Estão dando causa-mortes de pneumonia, para algumas mortes, só que não estão colocando na causa-mortes o agente causador da pneumonia. Olha que sério, que perigoso é isso. E os casos que estão sendo identificados, alguns estão sendo identificados como coronavírus de cara e outros como uma simples pneumonia. Olha o perigo que é para a saúde pública essa postura. Também assinada embaixo pelo governo Bolsonaro, pelo ministro Mandetta, que até certo ponto eu cheguei a defender, embora os repasses do SUS não tivessem sendo efetuados para os estados por exigência de Bolsonaro, mas depois que a conjuntura virou para o caso do coronavírus, o Mandetta vinha fazendo uma boa gestão dentro do possível, tá? E o Bolsonaro o desautorizando, e agora parece que ele se entregou às peripécias do nosso mandatário mor. Infelizmente, o Mandetta está se desconstruindo junto com o presidente da República, e essas ações de maquiar casos de pneumonia, como a gente está vendo, dizendo que o cara morreu de pneumonia. Tá, ele morreu de pneumonia, é verdade, mas qual foi o agente causador dessa pneumonia? Vocês não falam? Então é algo muito perigoso. Então você que tem alguém com caso de pneumonia, exija do médico para saber o agente causador dessa pneumonia. Qual tipo de gripe provocou essa pneumonia? Qual foi o agente que causou ela?
para que a gente possa ter um pouco mais de transparência, para mostrar para a nação a verdade, que o coronavírus é uma grande pandemia, perigosíssima, e pode dizimar não só a população idosa, o que já é horrível, porque os idosos também são gente, são seres humanos, são indivíduos, cidadãos que devem ser respeitados pelo Estado, e não vêm sendo respeitados pela retórica do governo e também de algumas lideranças da esfera privada, em especial empresários, que num gesto de desumanidade vem achando que morrer idoso, são os velhinhos que morrem e deixam para lá. Não, são cidadãos do Estado e seres humanos que merecem ser respeitados. Mas além dos idosos, muitos jovens, muitos casos de morte de gente com 30, 40, 50 anos. Então abram o olho, porque nós estamos numa conjuntura de muita gravidade acerca da saúde pública, tá certo? Outro ponto importante para a gente fechar o nosso vídeo é o seguinte, né? O Bolsonaro, em pronunciamento oficial, falou que era atleta, né? Pegaram até uma foto dele do passado, né? Ridícula, virou meme. Uma pergunta, irmão, eu tenho 40 anos de idade e sou semi-obeso. Eu faço flexão melhor que o Bolsonaro. Já viram a flexão do Bolsonaro? Que ridícula. O polichinelo desse cara, o polichinelo do cara, o cara não separa nem um pé do outro. Porra, tu já viu a flexão dele? Parece até um peixe nadando no aquário. Flexão ridícula. Pelo amor de Deus, o cara... mas é porque ele teve, né, a cirurgia. Não, os vídeos são de antes da cirurgia. Ele com 50 e poucos anos de idade, 10 anos mais velho, ele já não sabia fazer flexão. Como é que esse cara conseguiu ser militar, gente? O cara é ridículo. O cara, o Bolsonaro, olha só, o Bolsonaro é o autêntico café com leite. É aquele cara que é o último a ser escolhido para jogar na pelada. É aquele cara que na salada mista nenhuma menina quer beijar, entendeu? O Bolsonaro é aquele cara que é sempre colocado para trás. E no governo dele, embora ele demonstre uma força, quem está governando na verdade não é ele. Ele é um boneco de ventríloco das elites dirigentes da centro-direita liberal. Essa que é a verdade. Então ele é um café com leite. E outra, esse processo de sacralização do Bolsonaro, como se ele fosse um semideus, né, um ser divinizado, né, por esse gado acrítico e alienado, que tem uma visão binária do mundo, dicotômica, preto ou branco, salgado ou doce, não existe amargo, não existe azedo, o mundo é preto e branco, não existem outras cores, é bem ou mal. As pessoas que absolutizam a verdade, que são piegas, são bregas. Esse gado acrítico, alienado e binário, que dá sustentação política pro Bozo, que representa 15 ou 20% da população, é uma cambada de jumentos alienados que devem ser desautorizados. Pessoas que não têm um mínimo de noção, né, com capital intelectual reduzido, do que é realmente defender a sua pátria. Um abraço.